Oi gente, nesse vídeo eu vou replantar as suculentas novas que eu comprei pela internet. Já tô com elas aqui todas desembaladas, acabei de gravar pra vocês mostrando abrindo a caixa. E ano passado, quando eu comprava suculenta assim pela internet, eu costumava deixar as raízes delas de molho na água de um dia pro outro pra poder hidratar. Mas já faz um tempinho que eu não vejo necessidade de fazer isso, a não ser que elas tivessem chegado muito desidratadas. Então já separei aqui alguns vasinhos que eu vou usar, tem esses vasinhos aqui menorzinhos que eu amo. Todos esses vasos que eu separei são vasos que eu já usei há alguma época. Mas aí eu já lavei eles, estão todos limpinhos. Eu gosto sempre de lavar o vaso. E aí eu separei uns vasos maiores para suculentas que crescem mais. Ou para suculentas que já vieram mais cheinhas, que vieram com algumas mudinhas. E agora eu vou só ver qual suculenta vai em cada vasinho para mim começar a plantar elas. Vamos começar então por esse vasinho aqui, ele é de plástico, ele não é um vaso tão grande, ele tem só 10 centímetros de diâmetro, mas acho que vai ser perfeito para essas mudinhas aqui de Graptoveria Ellen. E aí eu vou plantar essas duas mudinhas aqui nesse vasinho, porque eu tenho a impressão que ela não cresce tão rápido, mas se ela encher rapidão, eu mudo ela para um vaso maior. E se vocês perceberem, a borda desse vaso tá um pouquinho mais esbranquiçada, porque esse é um vasinho bem antigo, acho que foi um dos primeiros vasinhos que eu comprei. Eu comprei ele lá em 2019, por aí. Já tem bastante tempo que eu tenho ele, mas ele só ressecou em cima. E o material dele é tão bom, ele é tão resistente que ele não quebrou. Ele só ficou mais clarinho, mas não tem problema. Porque eu tenho aqui alguns vasinhos número 11, alguns vasinhos número 9 mais fininhos, mais simples, que são dessa época também, e eles acabaram quebrando. Eles ressecam no sol. E aí quando ele tá ressecado, se você pegar de mau jeito nele, acaba quebrando. Mas esse aqui ele é bem resistente, dura muito. Bom, então a Graptoveria Ellen já foi, ficou assim, achei que combinou bastante com esse vasinho. Tá um pouquinho estiolada, mas aí agora conforme ela for crescendo, ela vai crescer bem compacta. Não vejo a hora de ver ela lindona. Bom, vamos então agora para a Echeveria nixana. Essa daqui foi uma suculenta que ela chegou bem grande, não em questão de diâmetro aí da roseta dela, mas ela chegou bem comprida. Tá estioladinha, se for prestar atenção, tem aí bastante espaço entre uma folhinha e outra. Então, com certeza, quando ela estiver um pouquinho mais adaptada, mais forte, eu vou decapitar ela para ela crescer toda compactazinha. Eu gosto de ver elas bem compactas, quanto mais compacta, melhor. Bom, vamos plantar agora então o Cotyledon pendens. Esse aqui eu vou plantar num vasinho provisório, vou plantar ele num vasinho de plástico número 6, mas eu quero plantar ele num vasinho de parede para ele ficar pendente. Tenho que dar uma pesquisada ainda do que ele gosta, se ele gosta de sol, se ele gosta de meia sombra. Essa mudinha que eu comprei é bem pequenininha, mas quando você pesquisa e vê fotos na internet de vasos cheios dele, fica muito bonito. Ele fica bem coloridinho também quando tá estressado e a flor dele é muito bonita. Então ficou assim, como eu falei, por enquanto esse é um vasinho provisório. E agora então, Graptopétalo mendonzai. Esse aqui foi um dos que eu já separei até um vasinho maior, porque com base aqui na minha experiência com o Mirinai, ele cresce bastante, bem rápido, ele enche o vasinho bem rápido. Então já separei um vasinho maior para esse aqui, vamos ver se ele vai encher tão rápido quanto o Mirinai. E ele veio com essas hastes florais que eu tô pensando ainda se eu vou cortar ou não, se eu vou deixar, não sei ainda. Mas acho que é bem provável que eu corte para ele poupar mais energia, para se adaptar mais rápido. E o substrato que eu tô usando nelas foi o último substrato que eu fiz aqui no canal. Tem aí de componente carvão triturado, tem palha de arroz carbonizado, perlita, que são essas bolinhas aí brancas que vocês sempre perguntam o que é. Inclusive eu tinha feito um baldão de substrato já pensando nessas suculentas aqui. E aí hoje que elas chegaram tem só um pouquinho de substrato, mas acho que vai dar pra plantar todo mundo sim. E aí tirei aqui algumas folhinhas do mendonzai e vou jogar aqui e espalhar por o vaso para ver se ele vai brotar por folha facinho que nem o Mirinai. O Mirinai, qualquer folhinha que cai, você joga em qualquer vasinho, ela brota. Às vezes brota até sozinha, brota até sem cair do caule. E aí eu acho que ele vai ser assim também, porque eles são bem parecidos.
Bom, então agora vamos plantar essa daqui, que é a Echeveria Blue Sky, a Echeveria imbricata. Como vocês podem ver, ela tá com o miolo bem branquinho, por causa do tanto de tempo que ela ficou dentro da caixa. É tanto que vocês podem ver aqui embaixo algumas folhinhas dela começaram a secar, o que é normal, porque a planta vai se hidratando e consumindo as reservas de água das folhas dela, das folhas de baixo, pra sobreviver dentro da caixa, né? Eu não ia tirar nenhuma folhinha dela, mas vou tirar aqui só uma de garantia. E ela eu vou plantar aqui nesse vaso, que é um vaso bem diferentão, é um vaso aí. Eu vi na internet vendendo como vaso colmeia. Eu acho que ter vários vasos nesse formato deve ser muito bom para otimizar espaço, porque dá para você encaixar ali todos os vasos certinho um do lado do outro e não ocupar tanto espaço quanto os vasinhos redondos. Essa Echeveria imbricata ou Echeveria Blue Sky acho que não vai poder ficar muito tempo nesse vaso também. É mais até ela se adaptar, porque ela cresce bastante, ela fica muito grande. E pelas fotos que eu vejo dela na internet, ela tem a característica de dar várias mudinhas no caule dela, assim como a Echeveria glauca. Eu só não sei quanto tempo ela demora para começar a dar aqueles brotinhos, mas como essa daqui é uma mudinha pequena, acho que vai demorar um pouquinho ainda. Mas vamos plantar então a penúltima suculenta desse vídeo, que é a Echeveria deresina. E ela eu vou tirar bastante folhinha para mim tentar fazer muda por folha. Eu acho que ela vai brotar facinho por folha. Pesquisar um pouquinho sobre ela, e ela é uma híbrida da Echeveria Derenberg com a variação da Echeveria elegans. E eu vi isso no International Crassulaceae Network, que é um site em inglês, ele é todo em inglês, mas ela tem muita informação sobre vários gêneros de suculentas. Às vezes, quando eu tô com dúvida em alguma identificação, eu vou lá e dou uma pesquisada. Como o Mendozae, por exemplo, que eu tava sem saber se era Sedum ou Graptopetalum, e aí ela tá como Graptopetalum. O Mirinai eu ainda não pesquisei, mas eu vou dar uma pesquisada depois. E mais na frente eu tenho o plano de decapitar ela também para ela crescer bem compacta. E aí, né, gente, sobre a adaptação de suculenta, quando você compra suculenta assim pela internet, tem pessoas que fazem de jeitos diferentes, tem gente que deixa elas hidratando na água, que nem eu fazia, que nem eu já fiz. Tem gente que só planta, que nem eu faço hoje em dia, tem gente que decapita elas assim que elas chegam. Então vai muito do que você testa e dá certo ou não pra você. Eu nunca decapitei elas assim que elas chegaram, mas tem gente que mesmo sendo mudinhas pequenas, na hora que chega já decapita e dá um mês, já tem aí o caule cheio de brotinho e a roseta aí enraizando. Mas eu, por enquanto, tô preferindo adaptar elas primeiro, e aí quando elas tiverem crescido um pouquinho, tiverem mais fortes, decapitar elas. Então a Echeveria deresina ficou assim, e vamos agora para a última suculenta desse vídeo, que é a Echeveria paniculata. Que acho que não vai ter muito o que falar sobre ela tá grandona. De todas, ela foi a que chegou menos estiolada. Tem algumas folhinhas secas embaixo, ela tá saindo várias mudinhas aqui do caule. Ela é grandona, grandona, grandona. Se a gente for comparar aqui ela lado a lado com a Echeveria paniculata que eu tenho aqui no vasinho número 11, ela dá aí 3 vezes o tamanho da minha mudinha de Echeveria paniculata. E aí eu acho que o vaso ideal para ela seria uma cuia 21, mas vou plantar ela nesse vasinho aqui de barro. Como ela é grandona demais, eu vou encaixar ela aqui no substrato e aí ela vai se acomodar no substrato. E agora que já estão todas plantadinhas, cada um no seu vasinho, vou colocar todo mundo aqui na bandeja para mim regar elas. Então, quando você compra suculentas pela internet, são 3 coisas aí essenciais para você ter cuidado e atenção, que é a luminosidade, tem que adaptar elas aos poucos, nada de tirar elas da caixa e colocar num solzão de 35 graus, o substrato e a rega. Pensa quantos dias elas estão fora do substrato e sem receber rega. E aí, como elas estão com as raízes bem secas e o substrato tá bem seco também, eu vou regar abundantemente, vou regar até mais do que eu regaria normalmente. E aí dá pra vocês verem o quanto esse substrato é bem drenável. A água bate em cima dele e já escorre. É até engraçado, porque se eu for comparar com o ano passado, no começo do ano, eu tava fazendo um substrato que era terra vegetal, acho que era esterco ou humus de minhoca que eu colocava, areia, e aí a água praticamente nem entrava no substrato, ela ficava só assim em cima do vaso. Mas ainda bem que as coisas mudam, né? Bom, então vou regar elas aqui e já volto.
Bom, gente, já reguei aqui todo mundo. Tô colocando elas de volta na bandeja, porque agora eu vou levar elas lá pro corredor, que é onde esses vasinhos vão ficar por enquanto, porque aqui atrás tá batendo um sol muito forte pra elas. E eu tenho que adaptá-las aos poucos, né? 20 minutos, 30 minutos, pra elas não queimarem, porque o sol tá realmente muito forte. E como vocês sabem, eu não uso sombrite. Vou ter que abrir aqui um espacinho pra elas no corredor, porque quase não tá mais cabendo o vaso por aqui. E aí acho que eu vou deixar elas na bandeja mesmo, que fica mais fácil de tá levando elas pra lá e pra cá. Mas ainda nesse vídeo eu venho mostrar pra vocês como elas estão daqui a alguns dias. Uma coisa que não dá pra negar é que elas vão ter bastante companhia aqui no corredor, porque é onde eu tô deixando os meus berçários, os vasinhos número 6 que não podem pegar tanto sol, caules decapitados. E tá cheio, 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 daqui a pouco não tem espaço pra mais um vasinho aqui. Voltei, gente. 5 dias depois, vocês perceberam que tá faltando alguma coisa aqui. Tá faltando a bandeja com elas, porque elas estão aqui atrás, né? No meio dessa baguncinha. E elas estão aqui atrás porque o tempo tá assim ultimamente. Nos últimos dias tá bem nublado mesmo. Quase nem saiu o sol. Choveu aí o final de semana inteiro. Hoje é terça-feira e amanheceu assim, nublado, sem nada de sol. Nesse cantinho aqui eu tenho algumas suculentas que tomaram chuva o final de semana inteiro. Olha só o sedum burrito. Com esse galinho aqui cheio de flores, como é que tá? Inclusive, eu acho que choveu de madrugada, porque tem algumas ainda com as gotinhas de água. Olha só esse vasinho aqui de paraguaiense, elas estão amando. Elas estavam meio murchinhas, porque o sol tava bem quente, tava aí na casa dos 35 graus. Mas olha só como elas estão lindas, lindas. E não dá pra negar, as plantas mostram que elas amam chuva, elas amam água de chuva. Se for começar a chover mais dias seguidos, eu vou tirar elas pra evitar de apodrecer. Não sei se de cara vocês vão conseguir ver o quanto elas mudaram. As mudanças foram bem sutis, mas mudaram um pouquinho sim. Aqui na Echeveria imbricata, Echeveria Blue Sky, eu já vejo as folhinhas delas bem mais hidratadas. Já percebi que as folhas do miolo delas já cresceram um pouquinho, já estão mais bonitinhas. Como eu falei pra vocês, elas estão um pouquinho estioladas. Esse estiolamento aqui só dá pra consertar agora, decapitando elas, mas eu não vou decapitar elas agora. E eu acho que elas vão mudar mesmo. Daqui a um mês, mais ou menos, acho que elas já vão estar bem diferentes. Mas mesmo sendo mudanças bem sutis, já dá pra perceber uma diferençazinha. Olha só esse miolinho aqui da Echeveria Nixana. E não só os miolinhos, as folhas delas deram uma hidratada bem boa. Elas estavam um pouquinho murchinhas quando elas chegaram, e aí eu reguei elas só aquele dia, porque passou o final de semana bem nublado, mas as folhas já estão bem mais firmes. Mas acho que a maior diferença é nos miolinhos mesmo, nessas folhinhas novas que já estão nascendo. Olha só, essas folhinhas da Ellen como já estão bem mais gordinhas. Mendonzai também, já faz uns dias que eu cortei essas hastes florais dele. Só fiquei com dó de jogar elas fora, então coloquei as hastes florais no vasinho mesmo. E essa aqui já tá até abrindo uma florzinha. E essa aqui é outra suculenta que dá pra perceber que já mudou um pouquinho, olhando pro miolinho dela, como já tá mais gordinho. No meu vasinho aqui número 6, com Cotyledon pendens, até secou uma folhinha aqui. Começou a secar essa folhinha, já tirei logo. Mas já percebi que as folhas dele já estão bem mais gordinhas também. Já tá saindo aqui mudinha nova. Da Echeveria Deresina, dá pra ver que ela deu uma hidratada boa também. E olha só o miolinho dela como é que já tá. A Echeveria paniculata continua bonitona. Comparando com as outras suculentas, comparando com as outras mudinhas, ela não chegou tão estiolada. As folhas dela chegaram bem compactas, bem pertinho uma da outra. Mas ela já tá bem mais hidratada. Depois que eu reguei, ela se hidratou bem. E por enquanto não foi uma diferença gritante, mas daqui a um mês eu volto para atualizar vocês, eu volto para mostrar para vocês como que elas estão. E aí sim a gente vai ver o quanto elas mudaram em um mês. Espero que tenha sol, que não continue nublado, porque eu quero muito adaptá-las ao sol, para elas poderem ficar junto com essas aqui. Mas então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí como eu faço com suculentas novas ou como eu estou fazendo ultimamente. Porque eu gosto de testar sempre coisas novas, tô aberta a novas possibilidades. Se você hidrata a sua suculenta de um jeito diferente, quiser me contar também, eu vou adorar saber. Então não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.